Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Val, bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que todo brasileiro tem contato, nem que seja de 4 em 4 anos. A gente vai falar sobre o quê? Sobre a paixão nacional, sobre o futebol. Esse é o tema do Bu Podcast de hoje. Errou! Gente, olha, aqui no Bu, realmente nós estamos muito felizes, porque nós temos 2 convidados maravilhosos, que é Darino Senna e Tamires Fukutani. Quase eu não acerto falar o nome, né? Porque todo mundo sabe que eu tenho problemas com outras línguas. Mas eu vou começar apresentando Tamires Fukutani, que é editora-chefe do ge.globo.ba, que é jornalista graduada em comunicação pela UFBA, entendeu? Ela é da Balbúrdia, só para deixar claro. Com muito orgulho. E ela é especialista em gestão de mídias, de comunicação digital e mídias sociais pela Fax. Ela também já teve passagem pela Metrópole. Ela está aqui também para conversar com a gente. E agora a apresentação, sabe de quem, Tamires? Quem é que está aí com você? Diga aí, quem é o fechação? Ídalo, quero ser quando crescer. Gente. É, quem vai apresentar ele? Me diga. Podia ser o vinheteiro, né? Ah, é? A gente vai botar solta essa vinhetinha. Solta a vinheta pra ele, por favor. Gente, aqui é Camila França. É um imenso prazer em inaugurar essa categoria de videocast. E a gente está muito bem acompanhado de Tamires e de Darino Senna, que dispensa a apresentação, mas eu vou falar aqui, né? Ele é apresentador, comentarista esportivo, editor, analista de marketing, colunista, professor universitário e blogueiro. Ufa. E treteiro. Feliz E o ano salário, novo, pessoal. da escola. Como Ele é Isso treteiro. que eu ia falar, Miss Ó, bem deixa eu só pontuou. justificar por que eu pedi vinheta, né? Pra não ficar parecendo que eu tô tirando onda aqui. É porque... Você tem vinheta. Você tem Não, vinheta? repare, mas não é isso. É porque, coincidentemente, o nosso querido operador de áudio aqui do podcast, o Thiago Dantas, foi ele que produziu a minha vinheta da rádio. E eu não o conhecia. Como diz Val, as pedras se batem. É sobre isso. Aqui eu queria de público agradecer por esse presente. Não paguei R$1, tudo no bar da reserva. Mandou 3 opções. Repare, um amigo meu, Jotazô, grande radialista também, do esporte, do sim, samba. sim. uma É J, referência. Jotazô. Que agora tá na Salvador FM, Isso. inclusive. Ele conhecia Thiago, fez a ponte. Thiago, muito generosamente, produziu 3 vinhetas. Eu escolhi essa que tem uma grande identificação. Muito obrigado, Titi. Você brocou, pai. Ei, muito bem, Thiago. Darino, Agora arrasa. você, Tamires, pode mandar beijo e pedir vinheta também. Eu quero vinheta, inclusive. Tô me sentindo A muito gente vai Tamires Fukutani. Precisa. Vou botar no toque do meu celular. Eu não Então, sou ó. famosa, não vou na rádio, Oi. mas meu celular, quando tocar, vai ter vinheta. Ou então, ó. Tamires. A gente vê porque Thiago que fez a vou vinheta tirar e o não emprego ele que do fez a programa. própria vinheta, né? Ele ia repetir de alguém. Ai, que episódio, você já sabe que foi isso. Mas olha, a pergunta aqui não quer calar. Não vou fazer não, pra não... Oh, A Camila não tem uma crise de riso aqui. Gente, Eu não tenho Camila- estabilidade emocional, não tenho estabilidade emocional. Camila não tá conseguindo trabalhar hoje, Eu tá difícil. Hoje tá puxado. Tá mas, difícil. gente, a gente vai falar dessa paixão nacional hoje, mas assim, né? A paixão é nacional, mas a origem não é nacional. Porque o piadinha. futebol ele nasceu na Inglaterra, no século XVII. E não era desse jeito, mudou muita coisa até a gente chegar hoje, né? Do jeito que a gente tem esse futebol assim. Então é importante contextualizar, porque aqui no Bu Podcast a gente também é cultura, entendeu? O futebol que começou na Inglaterra é o futebol dito moderno. No final do século XIX, início do século XX, é o futebol com as regras que a gente conhece hoje em dia, com a formatação ali com 11 jogadores, 2 traves e tal. Mas o futebol remonta de muito antes, na China, né? Que são jogos rudimentares que, ao longo dos anos, deram origem a esse futebol que a gente conhece hoje. E Tá que vendo, é hein? a Porra, maior velho. paixão do E mundo. ele ainda fala bonito. Você é Tem jornalista? milhares. Você viu? Tiago, bota palmas aí, bota palmas. Mas vou palmas. puxar também. No currículo dele, professor universitário, eu tenho que honrar. É esse- sobre eu isso. falei, esse título. Olha, velho. a matéria que ele dá aula é jornalismo esportivo. É mesmo? Nem é. Poderia. Poderia ser, porque ele já sabe falar sobre a Poderia. história dos... Ô, gente, João Lucas ganhou, foi aniversário do meu filho quarta-feira, ganhou a camisa do Bahia. Ô, coitado. Aí, quando chegou, deu a camisa pra ele, pra Delma, e a Delma olhou, vestiu logo, né? Falou, essa porra é baixada, não sei o que mais. Isso mesmo, bora, a gente vai ser campeão de novo, né? Porque já se vê campeão. Quantos anos seu filho tem?
8. Ah, não dá pra esconder não, porque o meu sobrinho de 3 anos não sabe que o Bahia caiu. Aí pronto. Meu filho de segue 4 na não lista. sabe. Teve que ir Até os 8 anos ele vai estar na É lista. isso. Aí quando o João Lucas pegou, ele fez assim. Aí não perdeu, aí tava uma confusão, rapaz. Aí a Adamo falou, não, meu filho, mas é assim mesmo, o time ganha, o time perde. Faz que nem Darino, velho. Ó, é tudo mentira. Tudo Fake mentira. news. Fake news, não caiu. Não, e você não sabe, né? Teve uma banda de pagode, você viu isso, Tamiris? Claro que você viu. Uma banda de pagode fez uma música só pra sacanear o Vitória, né? Que era assim, vai descer, vai descer, vai descer. Vai descer. Vai descer, vai descer, vai descer. Vai descer pra Série C. Vai descer, vai descer, vai descer. Vai descer pra Série. Aí quando o Bahia caiu, minha mãe começa, vai descer pra Série B. Falei, minha mãe, Tá dando errado. Tá dando errado. deixa o menino se Essas iludir. coisas não se ensinam pra criança. A ignorância é um dom, meu irmão. Semana passada, eu comentando sobre João, né, que já tá maior e questiona essa coisa do Bahia e fala assim, mas perde, né? Porque criança quer tá com quem O ganha. Bahia não perde. É O Bahia verdade. deixa de ganhar. Verdade. Do ponto de vista. E aí Essa eu falo- frase de Geraldo Portela, grande Portelinha, um beijo. E aí, o que aconteceu? Eu disse, João, não pode estar rindo do Vitória, porque foi logo após o rebaixamento do Vitória. Aí, o pessoal, não ensine isso, Mirtes. A gente precisa da nova geração do Bahia. De rir, não sei o da quê." fortalecida, também eu acho. falei, Futebol é gente, isso. eu não posso ensinar o menino a ser correto, Não, não. Mirtes é muito budista, velho. O tempo todo. O tempo Mas vamos lá. todo. Foi Dedé que tava falando isso? Eu não sei se tem uma pauta aí. Foi Dedé. Dedé Adelmo. E aí, meu bom? Esse cara é Bahia, meu bom. Tá sabendo, caralho? Pô. A rivalidade ela tem que ser estimulada. É isso que eu ia falar Esse agora. negócio de, somos todos baianos, não sei o que lá, vamos torcer pro time Não, estar lá em casa é estimulado. Dane-se. Eu acho Mirtes assim, é ó, budista. sinceramente. Igual a minha Tudo amiga. bem, sua opinião, De mas lá. assim, o que é que eu acho? Eu acho a rivalidade uma das forças motrizes do futebol. E a rivalidade consiste em quê? Você tá sempre querendo ser melhor do que o outro. É isso que te identifica, te diferencia, que move o cara para ir pro estádio, comprar camisa, acompanhar o jogo do time adversário. Isso reverbera em nós, né? Porque, por exemplo, a audiência do jogo do Bahia, ela é enorme, porque tem torcedor do Vitória também. Quando é o contrário, é a mesma coisa, o cara tá ali secando, sabe? Eu acho que essa mentalidade, ela não pode passar para quem dirige. Quem dirige precisa pensar no futebol baiano forte, tem que unir forças, de fato, para fazer um negócio rentável e eles estarem brigando em patamares cada vez superiores. Mas eu acho que no âmbito do torcedor, a rivalidade é maravilhosa. Você vê a banda de pagode fez um clipe cantando uma música pra sacanear o Vitória, pô. Isso é lindo. O torcedor do Bahia, quando o Vitória caiu, eu não vi se o torcedor do Vitória fez a mesma coisa. Os caras organizaram funerais pela cidade. Na minha rua teve um funeral, carro de som, caixão do Vitória, bandeira do Bahia. E quando o Bahia caiu, que a galera ficou soltando e é isso. fogos? E olha só, o Vitória O teve... torcedor do Vitória soltando fogos. Comemorou como se Ó, fosse campeonato. o Vitória teve uma das piores temporadas esportivas de sua história. O Vitória tem mais de 100 anos. Esse ano foi desastroso. Não passou em Vitória, nada. o Vitória não passou para a final do Campeonato Baiano, foi eliminado da Copa do Nordeste, Final, Copa do Brasil. caiu Não, na primeira não fase ganhou do no Baiano, Nordeste velho. 2022. Rapaz, o que é que amenizou o torcedor do Vitória? O que é que tirou o torcedor do Vitória do ostracismo? A queda do Bahia. Foi um momento de êxtase. Foi a de vitória apoteose. do Vitória. Então, assim, eu acho que a rivalidade agora é isso. A rivalidade não pode descambar pra violência. Mas a sacanagem, a sadia, tem que começar desde pequeno. Ou agora, dirigente que leva a rivalidade é difícil demais. Aí é idiotice, bizarro, né? aí é E bizarro. assim, é isso que é foda, porque rivalidade é massa entre os torcedores. Mas, putz, o que tem de dirigente, meu irmão, que você... gosta de confusão, né? Pô, velho, e qualquer coisa que você publica ou que você dá na televisão, você tem que dar uma É pequeno. uma notícia ruim, é fato. medíocre. E o cara vai lá e atribui aquilo. Ah, porque vocês estão dando isso, vocês estão torcedor do Bahia, ou torcedor do Vitória. Porra, é foda, velho. Então Isso. tem cobrança também da direção dos times? Claro. Ah, que tem, demais. sim. E assim, e o pior de tudo é o comportamento deles enquanto torcedores, sabe? Assim, se fosse só pra fazer um jogo de cena, tudo bem, mas isso tá impregnado na filosofia de gestão. O presidente do Bahia, por exemplo, o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, em cima do Ceará, uma das poucas coisas boas desse ano. E a primeira declaração que ele deu foi dizer que não tinha rival, porque o Vitória estava morto, estava na Série B, e os rivais agora eram os times de cearenses, né? No final do ano pagou a língua. O presidente do Vitória deu declarações já ofensivas, Paulo Carneiro, né, que nem mais presidente agora mais, mas esse é outro assunto. Deu declarações dizendo que o Bahia era um timeco da Baixa dos Sapateiros. Não, uma declaração pejorativa, preconceituosa, elitista. E também, quando o Vitória teve uma das poucas coisas boas desse ano dentro de campo, que foi a eliminação contra o Internacional da Copa do Brasil, Sim. ele também foi esculhambar o Bahia. Sabe? Aí é o seguinte, o que é que acontece? Isso fomenta um distanciamento entre eles. Então os caras não sentam para conversar, para fazer um ambiente de futebol baiano forte. E isso ajuda a explicar o porquê do Campeonato Baiano estar hoje na draga que está. O futebol baiano está enterrado, foi humilhado. 3 rebaixamentos em uma única temporada. O Bahia cai para a Série B, o Vitória cai para a Série C,
A Jacuipense caiu pra Série D. D. E só não teve queda da Série D pra Série E porque a Série E não existe. Agora, Darino, pegando essa... A gente até conversando ontem sobre esse roteiro, eu comentando com as meninas, né, a respeito de investimento, né? Porque a gente sempre vê aquelas conversas de a CBF repassou tanto para tal time e os times, digamos, do Nordeste acabam ganhando menos e tudo. Mas a gente viu, nesse caso, né, o sucesso agora do Fortaleza, por exemplo. Teórico, eu não sei se ele ganha mais ou menos do que o Bahia, por menos exemplo. que o Bahia. Menos que o Bahia. Então, você atribui isso a uma gestão? Vocês atribuem isso a uma gestão do Sem dúvida. do time, né? Porque ele é como sociedade, né? Como esporte clube, né? Essa É uma coisa de associação clube ainda, esportiva sem fins lucrativos. Isso. Sem fins lucrativos. É time de isso, futebol? veja bem, é isso. Esse era o modelo vigente predominante no futebol brasileiro até recentemente. Agora foi aprovada uma lei, os clubes podem se organizar como sociedades anônimas Isso. Que é o caso de do futebol. Cruzeiro agora, né? Pode ser igual o do Real Madrid, não, né? O Real Madrid não. Os times espanhóis, eles funcionam ainda no processo de associação, não tem dono. São assembleias de torcedores que elegem os presidentes. Mas o Paris Saint-Germain que tem, Mas né? o Paris Saint-Germain tem dono. É aquele que tem Na Alemanha, o Bayern tem dono. tem Né? dono. Depende da legislação do país. E Na Itália tem donos. A Fiat, por exemplo, é dona da Juventus, de Turim. Que é o time do Cristiano Ronaldo. E já que a gente entrou nesse campo administrativo, bora falar um pouco de como funciona a estrutura do futebol, né? As fases, tem várzea, júnior, sub-16. As categorias de base. Vamos conversar sobre um pouco isso? Porque tem Val que se fala assim, eu não entendo nada. Vocês estão vendo que eu tô participando muito, né? Porque eu tô aprendendo muito aqui, porque realmente eu sei um total Estamos de zero todos, Val, coisas. estamos todos aprendendo. Não nega, mas eu tô Horrores. aprendendo. Então, Então, assim, vocês estão assim, tipo, fazendo um mestrado e eu tô aqui Agora, na Val, alfabetização. A pergunta de Mimi é interessante. Mimi. É que eu quero entrar na família. Ele gostou de mistes. E assim, eu não aguento. Quando vem a oportunidade de falar mal de dirigente de futebol da Bahia, eu fico me coçando, eu não posso perder uma oportunidade sequer. Misericórdia. Mas você deu um exemplo assim que acaba com o argumento dos cartolas dos locais, vamos dizer assim, periféricos da bola, para esconder ou camuflar a própria incompetência. Aliás, esse foi o argumento do presidente Guilherme Belintani do Bahia, quando em 2019 o Bahia fazia uma campanha fora da curva, o Bahia começou o Brasileirão, fez o primeiro turno, terminou em quinto, campanha extraordinária, depois o Bahia deu uma degringolada e acabou brigando lá embaixo, só não caiu porque tinha acumulado o que a gente chama de gordurinha, né? Para queimar. E aí, sempre quando ele foi questionado naquele momento, por que o Bahia deu essa queda? Velho, se deem por satisfeitos. O nosso orçamento é o 14º da Série A, o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, que tem 20 participantes. Então a gente tem que brigar por ali. Não, é porque ela falou... Não, é isso, mas é isso. Mas pode... E aí ele falou sempre isso. Não, nós somos 14º orçamento, estamos em 12º. Era assim, engraçado, né? O Bahia caiu de quinto para sexto. Ele, calma, somos 14º, tá bem demais. Aí foi caindo para oitavo, não? Acabou em 14º, que foi exatamente ali. Aí tudo bem, né? O que demonstra a falta de ambição, né? Que é uma das críticas que a gente faz a Belintani, justamente isso, esse comodismo, sabe? Ele investiu muito em infraestrutura, em posicionamento institucional e tudo mais, mas assim, falta sangue no olho para o que realmente interessa, quer ganhar, quer mudar de patamar esportivo. Acho que falta futebol, né? Não sei nem se é sangue no Exatamente. olho. Acho que talvez Não, mas ele fez as escolhas erradas na parte de quem decidia, Mas sabe sabe? o que é, Tantão? O que eu falo de falta de ambição é o seguinte: ele vai tomando as posições justamente para ficar ali naquela meiuca, sabe? Olha, você 14º. Ele não pensa em Não arrisca muito, né? quebrar as fronteiras e ir para uma Sul-Americana e disputando para tentar ganhar para uma Libertadores e tal. Mas, o que é que você acha que seria, na sua opinião, assim, se você fosse presidente do Bahia, por exemplo, agora, nesse momento, Jamais Belintani? serei. Jamais serei. Não sei. Não, olha, você nunca diga Vai que bebereis e me Vocês afogareis. sabiam que eu fui convidado para compor a chapa que acabou ganhando a primeira eleição de fato democrática do Bahia, quando Marcelo Santana foi eleito presidente? Você é coligado de uma galera que eu conheço. Cara, não O tem Sidônio base, Palmeira as me pedras- convidou para ser o cabeça de chapa. Hoje eu não sei, sim. mas daqui a 10 anos é muito tempo pra você Não, falar nunca. não. Nunca Ah, foi mas muito fala, você já foi grande. convidado. E aqui tá registrado. Posso, deixa olha, aí. eu, inclusive, comecei minha carreira em clube de futebol. Eu fui assessor de imprensa do Bahia durante muitos anos. Não descarto voltar para o Bahia, para trabalhar lá no que eu gosto, que é a comunicação e tal. E algum dia no futuro, quem sabe, mas para ser cartola, jamais. Mas sim, digo. É uma palavra forte, já lhe Não disse, vou, né? pô, não vou. Mas se fosse você, o que Também é que nunca você vou vestir a camisa do considera ter Vitória. sangue no Nunca vou olho? vestir a camisa do Vitória. Não tem coisa que a gente pode bancar que não vai fazer. Tem coisas que a gente pode bancar. Isso aí eu não duvido, não. Isso aí tá de boa. Você tem credibilidade. Mas você sabia que eu apostei na rádio? Quando o Vitória perdeu pro CRB a penúltima rodada, eu falei, seu Vitória!
para reverter a situação e não cair, eu venho com o manto rubro-negro. Pô, rapaz, Rapaz, mas você só falou isso porque você sabia que não ia rolar. Tudo por audiência. Claro. Sim, mas eu ia lhe perguntar, que diabo é que você faria de diferente? Porque assim, quando ele dá a justificativa orçamentária, eu de cá, que estou vendo do lado de fora, né, pá, do ponto de vista objetivo, pô, massa que ele tem responsabilidade fiscal, né? Não vão tentar botar a mão na prateleira e você não alcança. O que é que você faria, assim? Você acha que com esse dinheiro ele teria contratado melhor? O Tantão é o seguinte, eu só acho que o orçamento, claro que o orçamento dita o objetivo do clube, enfim, você não pode dar um passo maior que a perna, você tem que ter austeridade fiscal. Até porque os presidentes são responsabilizados por isso. E a gente tá vendo a derrocada de um monte de clube aí, velho. Cruzeiro. Paulo Carneiro foi afastado do Vitória por suspeita de improbidade administrativa, né? De gestão temerária. Perfeito, a palavra é essa. O que eu acho que isso não pode ser usado como um determinismo do patamar esportivo do clube. Você tem que querer mais. Na vida é assim, gente. Né? Mas uma pessoa, se a gente fosse acomodar com aquilo que, sei lá, a gente ganha, ou o que dizem que a gente é, a gente tá sempre querendo mais, senão a gente vai ficar ou parado ou vai para trás. Então, assim, esse argumento cai por terra porque o Fortaleza, que tem menos grana que o Bahia, tá na Libertadores. O América Mineiro, recém-promovido da Série A, tá na Libertadores. O Cuiabá, do Mato Grosso do Sul, que é o... Que foi Cuiabá? Do Mato Grosso, desculpe. Do Mato Grosso. Eu sempre confundo essa porra. Eu também. Eu olho no várias vezes. Grosso, Aula de amor de geografia, vamos lá. Tá na Série A, sabe? Esses times não se conformaram com o determinismo do orçamento, eles quiseram mais. O Cuiabá era pra bater e voltar, o América era pra bater e voltar. Isso. Todo mundo achou o América que ia bateu, ser ficou assim. e subir, e tá mais lá adiante ainda, entendeu? Mas é isso que você falou, criativo. Quando você tem menos dinheiro, você tem que ter mais criatividade, você tem que ter mais critério. Ao Bahia faltou critério no futebol, o Bahia não prioriza o futebol, esse que é o problema. E como é que vocês veem, né, vocês dois, a questão da nhaca dos jogadores, né? Porque vira e mexe a gente escuta sobre isso, que o jogador ali tá com o salário atrasado, então por isso ele não vai, ele vai matracar. Rapaz, tem controle? Eu também já escutei muito falando sobre o técnico ganha menos do que o jogador. Isso atrapalha? Vocês acham que atrapalha até o rendimento do time depois? Velho, jogador é ser humano. Era isso que eu ia falar. Existem os bons e os maus seres humanos em qualquer área da vida. Tem um jogador que é mau caráter, que às vezes se encosta ali, não joga porque ou tá com o salário atrasado, ou tá com problema com o treinador, ou tá com ciúme de um cara que tá brilhando mais que ele. Eu fui assessor de imprensa de clube, trabalhei dentro do clube durante 6 anos. Eu vi jogador fazer esquema para derrubar técnico, eu vi jogador se escorando para não jogar jogo decisivo, eu vi jogador simulando lesão para não poder viajar para jogo distante, ou então um jogador que forçou cartão amarelo para ir para festa de aniversário dos amigos no fim de semana. Miserei. Eu quero falar de duas coisas. Agora, assim, Feelings. a questão do salário atrasado, ela é, assim, fundamental. E aí eu vou trabalhar um pouquinho como advogado do diabo do jogador. Bicho, imagina a sua casa, você trabalhar com as contas atrasadas. É isso mesmo, Você perde o estruturante. foco. Por mais A profissional que você família seja, cobra, você perde você o foco. Esse foi o precisa. problema do Bahia nessa temporada. Teve uma desmobilização porque o Bahia ficou sem pagar salário e aí começa o burburinho, fala daqui. E o cara, vamos falar assim, Darino, os caras ganham salários milionários, mas eles vivem de acordo com aquela estrutura. Exatamente. E se é direito, a pessoa tem direito e acabou. Não tem como, você vai ganhando mais e necessariamente você vai gastando mais. Você adquire um padrão de vida. Quando falta, e assim, se tá faltando pro jogador, imagine o pessoal os funcionários do clube, né? Repare, Tantão. Você tem que pagar suas contas, velho. O boleto dele, do cartão dele é de 50 mil reais, massa, mas você sempre tem que pagar. E Tantão, esses caras são empresas. Eles sustentam uma estrutura tremenda, não só de auxiliares e tal, mas é a mãe, o primo, o irmão, porque são pessoas humildes que vão ascendendo na esteira do vai cara. todo mundo Não é junto. sobre Então, eles, né? Uma coisa que a gente ia falar também é sobre isso, assim. É que o jogador de futebol, ele muda... na verdade, o futebol, ele muda vidas mesmo, né? E às vezes de uma forma muito rápida, né? Os meninos começam ali... Assim, Neymar, eu acho que é um exemplo. Robinho também, enfim. De gente que veio do nada, né? E aí começou a ganhar muito dinheiro. E tem um momento também que dá uma despirocada na cabeça. É justamente porque eles não têm preparação, né, velho? Eu acho que até a gente ia despirocar, assim. Do nada, meu amigo, você tem uma quantidade de dinheiro absurda, Eu despiroco, um fluxo. O cara não teve preparação, sabe, emocional, psicológica, educação de base para saber gerir o próprio dinheiro. Eu não sei gerir meu próprio dinheiro, meu Eu também não sei não, até porque o meu é pouco. Imagine um cara desse, velho, sabe? Por isso que a gente foi uma vez na casa de Feijão, volante do Bahia, Boa. lembra? Sei quem. A gente foi na casa Minha paixão. dele, papo mega humilde, bicho. Uma comunidade massa, assim. E
Com o dinheiro dele, ele tava ali sustentando a família, sacou? Do nada, o cara pega uma transação dessa aí, vai pras Arábias, pra China, ganha rios de dinheiro, uma pô. mudança, não foi? Não, Ele foi pro assim, Flamengo. Só pra vocês depois terem, porque assim, a base, né, que é a formação dos jogadores, era dividida em várias categorias. Então tem um menino lá que é fraldinha, que fala 10 anos, aí tem um sub-12, eles são divididos por Dente faixa de etária. leite, sub-12, Faixa etária e sub-15. compreensão física e tal. Aí tem a última etapa, é o sub-21, que os meninos ali entre 19 e 21 anos estão disputando e tal. Só que esses meninos já estão na boca de entrar no time principal, que é o time que todo mundo vê na televisão, que a gente torce, vai pro estádio, pererê. Aí fica naquela, né? Tem um período de transição. Às vezes o menino tá ali na base, mas aí precisou lá em cima. Lá em cima é o time de principal. Aí ele foi, jogou uma partida, pô, foi bem, deixa esse menino aqui direto. Então ele fez a transição, ele passou da base e é profissional, apesar de muitas vezes ele ainda ter a idade para estar no júnior, né? E eventualmente ele desce de categoria, faz uns jogos aqui embaixo, depois sobe, mas tem uns que se firmam. E esses casos, por exemplo, o cara, aí, às vezes, só para vocês terem uma ideia do que é a progressão. O cara tá ganhando menos de 1.000, aí foi bem, não vai ficar assim no primeiro contrato, o cara vai para 15 conto. É de um dia para noite mesmo. E pode terminar a temporada, aí o seguinte, se ele for bem, começa aí os outros times a crescer o olho, o empresário já quer também uma condição melhor de pagamento, ele refaz o contrato. Aí, às vezes, esse contrato do time de Série A seguramente vai para uns 60 mil reais. Então, E em um ainda ano, o cara tem pode sair de menos de luvas. 1.000 para 60 mil. Exatamente. A luva Ainda que vai é- ganhar são- umas luvas aí, né? A As luvas O que são as luvas, gente? As luvas são as premiações a cada novo contrato. E acontece muito também em transferência. Por exemplo, eu jogo no Bahia. Aí o Palmeiras quer me levar. Aí eu acerto com o Palmeiras a minha ida, um salário maior. O Palmeiras tem que ressarcir o meu clube, no caso do Bahia, se eu ainda tiver contrato vigente. E além disso, eu tenho uma negociação de luvas, que é uma premiação para que eu vá jogar nesse time. Entendeu? E aí são valores estratosféricos. É muito dinheiro. É É muito muito A dinheiro. paixão, né? O torcedor. Quem banca todo esse dinheiro? É o torcedor ou são os patrocinadores? Aí gosta de dinheiro, viu? Repare que todo Muito ouro, lado inshallah. financeiro. Aqui gosta. Rapaz, é patrocínio, né, velho? É Porque assim, patrocínio mesmo. claro que a depender do clube, se você tem um quadro grande de sócio-torcedor, tipo o Internacional, vai tirar uma grana a mais. Agora, se o Vitória for depender do quadro de gente, ó, sócios, por exemplo, é outro esquema, entendeu? o que move o futebol é direito de transmissão. Isso que é falado, direito de transmissão. Porque, Acho agora, que- mas também que tem razão, depende porque, da divisão que por você que está. os direitos de transmissão são altíssimos? Porque a televisão compra o direito de transmitir as competições e ela vai repassar para os patrocinadores que querem associar a marca deles a toda a audiência, a Patrocínio popularidade do caríssimo. futebol. Exatamente. Aquela vinhetinha da quarta-feira de noite. Mas assim, ó, Tô ligada. 60% Tô ligada. 60% da receita hoje do clube de futebol, né, de Série A principalmente, vem dos direitos da televisão. Do que no Brasil, que a Globo paga, do que o SBT paga para os direitos de Taça Libertadores, os canais de streaming também agora entraram pesado. E no exterior também é assim, né? É o direito de transmissão que faz a máquina girar. Por isso que a gente lamenta tanto quando o time cai da primeira para a segunda divisão, porque você tem um decréscimo brutal. O Bahia, se eu não me engano, Tan, foram 60 milhões que recebeu na temporada passada. E Eu agora não essa lembro cota, dos valores, a mas cota- é um corte bem brutal acho que essa mesmo. cota de 60 milhões que o Bahia recebeu na Série A vai receber 8. É. Então por isso que aí você tem Já que jogar demitiu tudo. todo mundo. E da B pra C, você lembra quanto é? A da D pra C não é nada. O Vitória não tem direito de transmissão da Série C. Ah, é verdade, não tem direito de transmissão. tem televisão E tá na Série lascado C. porque antecipou cotas. É, O só Vitória que- antecipou cotas Isso, e exatamente. caiu. E é isso que eu ia falar. A gente falou um pouco sobre a situação do Bahia após rebaixamento e fez uma análise resumida desse ano. Bora falar um pouquinho também do não que eu queira, não que eu goste, né? Não é da... Só pra ser correta. E tem um termo que um amigo meu usa do ex-rival, né? Em relação a isso, de que situação tá hoje em dia o Vitória, porque a gente sabe que o presidente foi afastado, que foi rebaixado pra Série C, tá fora do Campeonato do Nordeste. Tá bom, né? Chega. Tá, vai. Então, Chega de lembrar isso pro torcedor do Vitória. Eu acho que a questão do Vitória não foi nem a temporada, a gestão da temporada. Assim. O problema do Vitória são as gestões nos últimos anos. Porque o Vitória viveu agora em 2021 um caos político que, na verdade, foi um resultado do caos político prévio. Nos últimos 6 anos teve 5 presidentes, não foi isso, não? Sim, 5 presidentes. presidentes. Eles não completam o mandato. Começa a dar tudo errado, as coisas vão degringolando, e daí renunciei. Daí vem novas eleições. Rola o golpe lá. Sabe? Então, o Vitória tem consegue muito nem tempo que não tem botar uma as coisas- estabilidade. Como é que você vai conseguir colocar um clube dentro no caminho certo, digamos, né? Para rodar
se a gestão não se acerta, cara. É muito difícil. Vocês acham que o Vitória pode acontecer o que aconteceu com Galícia e Ipiranga? Ah, esses meu times? coração. Fala uma coisa dessa, não, minha Rapaz, gente. O olha- futebol baiano só tem 2 grandões. Olha, eu acho que não. Que eu acho que time de torcida grande não acaba. E a gente tem um exemplo aqui. O Bahia não acabou na década de 2000 a 2010 Isso que eu ia porque é uma torcida que não vai deixar. Tipo, o torcedor segura no laço. O Bahia chegou na Série C e bateu e ficou. E subiu no ano posterior, mesmo com aquela diretoria ultrapassada, um monte de gente que não sabia nada de bola. Mas porque eram 60 mil pessoas vibrando todo dia no E estádio. que iam pro estádio. Exatamente, né? Infelizmente aconteceu aquela tragédia. Aquela de tragédia 89 e tal. 2007. É, mas 2009? assim, eu acho que o Vitória não corre o risco de acabar, certo? Agora corre o risco de ficar relegado assim a uma relevância só regional e tal, né? Agora sim, a esperança, você pediu para dar uma esperança, né? O torcedor do Vitória. Agora mesmo o Vitória foi rebaixado e o Vitória tem um período curtíssimo entre o rebaixamento e o final da temporada para contratar jogadores para o ano que vem. Por quê? Porque o Vitória está punido na FIFA por conta de dívidas em contratações anteriores. É uma dívida específica, não é vem do Boca Juniors por causa de mas Walter tem- Bol. Mas tem outras duas para vencer Tem outras duas que vão punições prolongar a prévias. punição. Tem uma punição de João Vitor também, eu acho. É, Eles exatamente. também de volta, né? Walter Bol. Aí, olha só. Então, o Vitória estava na sinuca de bico danada. O Vitória, em menos de um mês, ele tinha que mandar embora os caras que foram rebaixados, que tinham salários altos e também não deram retorno técnico, e tinha que montar um time para ter com que jogar. Porque se ele fosse empurrar com a barriga, ano que vem ele não podia contratar ninguém. Era só quem se restou e é a garotada da base. Então, você não tem um grau de competitividade. Só que aí, em 15 dias, o dinheiro apareceu no Vitória. O Vitória contratou 12 ou 13 jogadores. Contratou 12. agora 12. Contratou agora um ex-jogador da seleção brasileira principal, o jogador do Corinthians, do Jadson. São Paulo, o Jadson. Então, assim, por que esse dinheiro apareceu? Porque o grupo político que apoiou o Paulo Carneiro e depois brigou com o Paulo Carneiro, Que apoio e agora com o Paulo Carneiro afastado, eles falaram, não, vamos dar o nosso jeito aqui. E injetaram dinheiro. Então, quer dizer, sabe, acho assim, num momento crítico, acaba aparecendo quem se importe, quem tem objetivos políticos no clube. Então, assim, eu acho que a esperança do Vitória é essa. O Vitória foi muito ágil nesse planejamento, né, em contratar esses jogadores. Quer dizer, e muitos jogadores que eu não conheço também, porque são Me jogadores surpreendeu ali muito, desse inclusive, nível essa de Série B, movimentação. Série C, principalmente de Série C, mas o Vitória tá certo, tem que contratar jogadores condizentes com a sua nova realidade. Agora, eu não acompanhava a Série C, eu vou ter que acompanhar agora. Então, assim, eu não sei se vai ser um time de qualidade, se as contratações foram bem feitas, a gente tem que esperar a bola rolar. Mas o Vitória agiu muito rápido, e num contexto de terra arrasada, onde a gente esperava, meu Deus, o Vitória é punido, tá com os cofres combalidos, não tem perspectiva de receita, vai tirar dinheiro de onde? O dinheiro apareceu. Agora, Adriana, você falou uma coisa muito importante, que meu pai é apaixonado por futebol, né? E essa semana ele estava conversando, o Vitória deu uma tacada certa. Contratou jogador da Série C. Aí eu entendi isso, ele tem, porque jogador da Série C sabe jogar debaixo do sol, sabe jogar em campo maltratado, sabe que as condições de treinamento não é boa, sabe que vai jogar com um jogador que bate canela, É viagem sabe que é toda uma estrutura desgastante. diferente, sabe que os horários são complicados, então não tem como vir com um padrão B, jogar aí E o B, mais bater C. importante, bem, o salário. jogador de Série C ganha o salário de um jogador Jogador de Série C. C. O Fortaleza, gente, quando o Bahia voltou para a primeira divisão em 2016, tá? 17, 2017. 18, eles Subiu estavam os dois na 2016. Série A, sumiu 16. Pronto. Sabe onde é que o Fortaleza tava? Na terceira Na divisão. terceira divisão. O Fortaleza atropelou o Bahia. Terceira, segunda, primeira, Libertadores. Mas, Darino, E vai Fortaleza, gostando. em projeção nacional, eu acho que nos últimos 3 ou 4 anos é a primeira destaque. Porque nem pensando em Copa do Brasil, em Copa do Nordeste, ele não estava aparecendo. Era o Ceará o nome que a gente lembrava do estado. Então, assim, é um momento que a gente não vai, eu acho precoce, pra gente analisar se foi um fenômeno ou se é uma estabilidade. Porque se a gente fosse pensar Eu acho que- em futebol do estado, era Ceará que a gente estava o tempo todo pautando. Que, inclusive, quem é pra final do Nordeste, quem estava aparecendo um pouco melhor nos campeonatos. Eu acho que o que a gente está vendo agora é o resultado de um trabalho dos últimos anos, sabe? Acho que ele foi aos poucos, galgando cada degrau. Pode ser que no ano que vem, que agora em 2022, não continue dessa forma, seja É um pra cavalo pré-Libertadores, paraguaio. né? Tá indo pra Libertadores. Ah, eu terceiro- vou assistir os Quarto- jogos. Quarto colocado do brasileiro. Pode ser um cavalo paraguaio? Pode. Mas assim, o fato é que ele tá colhendo agora frutos de coisas que ele plantou.
Não, e eu lembro isso porque eu já vivi uma euforia parecida com São Caetano, com Chapecoense. E aí você vê que é algo que não tem uma estabilidade, né? Até o próprio Mas Vasco, repare, que eu gosto do mas Vasco. são casos e casos. Por exemplo, São Caetano era o dinheiro de investidor que meteu muita grana e o cara teve hora que falou, não tá me dando retorno, não quero mais, parou de brincar e aí degringolou. Não é sustentável. Mas ele A chegou Chapeco- a ser campeão, né? Não, mas é o que eu tô te falando, ó. Quando você tem um aporte financeiro, o projeto não é sustentável. Você chega, tirou o time da terceira divisão, foi pra primeira e tal, mas quando você tira a grana Entendi. e você não criou uma estrutura pra manter o time ali, ele vai degringolar, não tem pra onde correr. A Chapecoense teve a tragédia. Os caras perderam o time inteiro de um dia pro outro. Então, Já tem emocional, né? difícil, é muito difícil. A Chapecoense, assim, a gente não pode analisar nessa questão da sustentabilidade do projeto, porque teve essa fatalidade terrível. E o Bragantino Red Bull? O Bragantino é consistente porque é o seguinte, tem a Red Bull por trás, mas a Red Bull tem um projeto esportivo internacional para valorização e divulgação da sua marca através do futebol, aliás, através dos esportes em geral. Todo esporte de alto rendimento, a Red Bull tá lá dentro. Por exemplo, o campeão agora da Fórmula 1, o Verstappen, é da RBR. Eles têm esses projetos e tal. Então, você confia porque é um projeto de médio e longo prazo que acontece em vários países do mundo. Certo? Então, não é... Agora, assim, o preço a ser pago pelo Bragantino foi terrível, porque o Bragantino se descaracterizou completamente. As cores do uniforme, o distintivo. Aí, eu acho que não vale a pena. Agora a gente está falando de quê? O Fortaleza, a sua dúvida é interessante. Agora, é sustentável, porque é um projeto sólido que está se desenvolvendo passo a passo. Parece que de uma hora para outra não é, gente. O Fortaleza passou 9 anos na Série C, subiu para a Série B, aí subiu a jato com o Rogério Ceni, uma aposta, uma sacada fantástica de mercado. Foi mesmo. Foi E na ali Série que A? começou. Foi E na mesmo. Série A, essa é a 4ª Série A, que eles estão ali, ó, brigando, se sustentando. Teve uma Série A que eles foram 10º, ficaram na frente do Bahia. Aí teve a passada que eles quase caíram, ficaram atrás do Bahia. E nessa, o salto, entendeu? E assim, ó, sem se endividar, sem fazer loucura, sem o mecenas, né, que é esse investidor externo, que te dá mais garantia de que esse trabalho tem, de fato, fôlego para continuar. É a referência hoje, e com menos orçamento que o Bahia. Eu tô vendo vocês falando aí sobre as questões, né, de Bahia e Vitória. Eu queria saber, assim, qual é o time do Brasil que hoje vocês olham e falam assim, não, esse time ele é bem gerido, esse time é um time que, enfim, que se eu torcesse pra esse time eu ia ficar orgulhosa com o desempenho dele no campo e tal. Eu posso responder? Pode, Esse ano começa com o Camila. Atlético Mineiro. É, melhor exemplo, né? Não, A montagem do elenco, a administração do elenco, o trabalho eu do lembro que treinador. teve uma época que lá em Minas a gente só falava de Cruzeiro, velho. Era o Cruzeiro o tempo todo. Hoje em dia, o Cruzeiro é o oposto, o exemplo Oposto. exatamente paradoxal, né? Da do falta que de não gestão, fazer. de A gente tem os renovação, de dois. estabilidade. E, inclusive, esse ano, se a gente for falar de exemplo em Minas Gerais, a gente fala da América e vai falar do Atlético. Surpresa pra caramba o América, inclusive. Mas eu acho que tem o Atlético, eu gosto da gestão do Flamengo, apesar dos pesares. Tem umas polêmicas. O Eu não gosto Palmeiras do também é bem Flamengo, né? gerido Então agora não com a pode. Eu também, não gosto do Flamengo. Do Ô, gente, meu Palmeiras, marido é flamenguista, eu não tenho nem opção. Eu não gosto do Flamengo, não sei porque é um ranço. Não é porque eu torço pelo Vasco, não, mas é porque realmente. o Flamengo- Não é só por isso, né? Não é só por entendi, isso. Entendi. E o próprio Fortaleza, né? Que agora é E tem o Palmeiras a menina também, dos né, olhos. campeão da Libertadores, que todo ano ganha títulos. Leila Assim, acabou de ser reeleita. o Mulher, curio- hein, galera? É mulher! o curioso é que, É assim, que ó, é uma presidente do... É. Que, cara, não sabia. Inclusive, o CPF dela foi vazado e a torcida do Palmeiras começou a fazer pix. Vários pixes. Para a mesmo? Leila. Alguém galera. faz o Meu Contratar Deus, reforços. dá no meu CPF aí. Olha o meu, por favor, viu? Também pode ser mirtoca@gmail.com. Também Opa! Viu? o que eu acho bacana assim, é que existem vários modelos de sucesso com caminhos diferentes. Né? O Atlético Mineiro, por exemplo, está recebendo agora muito investimento do dono de uma construtora lá, que inclusive está construindo o estádio do Atlético Mineiro. Né? E inclusive suscita dúvidas justamente do que a gente estava falando antes. Será que é sustentável? Será que de repente se essa construtora entra numa crise, se envolve no escândalo, tem que tirar o dinheiro, será que o Atlético consegue andar com as próprias pernas? É o questionamento que a gente só vai saber daqui para frente. O Palmeiras teve um modelo bem parecido. O Palmeiras teve um presidente que era milionário, o time tinha, inclusive, escapado do rebaixamento, rebaixando o Bahia e Vitória em 2015. O cara, Paulo Nobre, né, botou grana e tal, e pagou as dívidas, investiu no time, o time deu uma crescida. E aí todo mundo achava, pô, será que também o Palmeiras não vai degringolar de novo? Só que aí o Palmeiras conseguiu se manter, arranjou um outro patrocinador, que é justamente a Leila, que é a dona da Crefisa, conseguiu pagar o Paulo Nobre e hoje é um grande exemplo de sucesso, né? E tem o Flamengo também. O Flamengo que fez o dever de casa, uma lição realmente de austeridade fiscal, de administração. Foi um time que ficou lá embaixo durante muito tempo, porque nesse processo de reconstrução do time, você tem uma queda técnica que não tem jeito.
mas o Flamengo soube ter paciência, segurou a pressão, a gestão do Bandeira de Melo, porque a torcida do Flamengo quer ganhar tudo o tempo todo, mas falou, não, agora é hora de arrumar a casa pra gente depois colher os frutos lá na frente. Estão colhendo agora, né? E assim, é engraçado, né? São critérios de montagem de time diferentes. Por exemplo, o Palmeiras investe muito na sua base e tenta comprar jogadores do mercado nacional, enfraquecer os rivais. Já o Flamengo investe na divisão de base também, em formar seus jogadores, mas principalmente em repatriar jogadores brasileiros ou estrangeiros de sucesso na Europa para queimar as últimas lenhas aqui no Brasil. O Galo agora com muita grana foi com tudo pro mercado sul-americano e tal, também repatriou jogadores como o Hulk, o Diego Costa. Inclusive Hulk, né? E agora assim, ó, isso aqui são os times que têm muito dinheiro, né, que vão ganhar os títulos porque não tem jeito. O futebol, gente, é movido por grana, porque quem tem mais grana contrata os melhores profissionais, isso é em qualquer segmento. Agora, isso não desvaloriza, por exemplo, o trabalho de um Cuiabá. O Cuiabá em 10 anos 10, né, 11 anos que levou a sério a gestão do futebol num centro altamente periférico do futebol brasileiro. Pô, fez Série C, fez Série B e tá na Série A, subiu, todo mundo achou que ia voltar, ficou. O Fortaleza, a gente já falou aqui, tá cansado de falar, o próprio Ceará, né, América Mineiro, que tem seu estádio. Gente, o Cuiabá, a gente nem sabia que era no Cuiabá até outro dia. Agora, dentro do Nordeste, a gente falou do Fortaleza, falou do Ceará, a gente consegue destacar a postura, a administração de outros times. Eu lembro que passou muito tempo falando em Pernambuco, Eu gosto do futebol alagoano. Gosto futebol alagoano também é um futebol, assim, sabe, periférico da nossa região. CRB, durante muito CSA. tempo a gente não dava nada pra eles. Vinham pra cá jogar com Bahia e Vitória, ou então com os maiorais pernambucanos e cearenses. Era só fumo. E os caras, velho, dentro da alimentação deles, levaram o futebol a sério. Meu pai disse que é jogo duro, né? Você vê que não tem grandes gastos. Aí, ó, o CSA, outro ano, há 2, 3 anos, estava na Série A. O CRB agora rebaixou o Vitória, né? Rebaixou, não, porque foi o Vitória que se rebaixou. Mas o jogo decisivo, o Vitória perdeu pro CRB lá. Fechou o caixão. O CRB tem 2 anos já brigando pra subir de divisão, porque isso é uma campanha maravilhosa para um time do porte financeiro do CRB, entendeu? Isso é verdade. Do CSA também. Então, é isso que eu ia falar, que eu acho que dentro do Nordeste, a grande surpresa ou a decepção, além, claro, né, dos nossos rebaixados, é também o futebol pernambucano, né? Que tem Sport, Náutico, Santa Cruz. O Náutico não é exceção, porque o Náutico subiu agora, não foi? O Náutico tá na B. Tá na B? Se manteve começou na B. a B O líder, Sport caiu, o Sport Santinha caiu também. O Santinha foi pra quarta. Então, aqui, para relembrar, quem foi que caiu, quem foi que subiu da Série A pra Série B? Na Série A, é o meu time. Série A quem caiu foi a Chape, o Grêmio, Bahia e Sport. Sport. Na Série B caíram Remo, Vitória, Confiança, Vitória e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. E quem subiu pra quem subiu pra Série B pra Série A? Pra Série A foi Avaí. Botafogo, Avaí... Botafogo, Avaí, quem, meu Deus? Goiás e... Curitiba. Então a gente desceu 2 nordestinos e não subiu nenhum. Não, já estamos no déficit aí. Agora a gente só tem os cearenses representando a região. Na Série A. Sabe? Vocês são daquelas pessoas que sábado e domingo liga a TV em casa e só quer assistir futebol? Não, eu não. Eu quero viver, porque eu trabalho nisso, né, gente? Eu preciso viver. Não, eu gosto de assistir. O meu problema, na verdade, o meu maior problema com futebol é o Cartola. Eu tenho um período de paz, que é de janeiro até maio, e daí quando começa maio, dá-se a desgraça na minha vida, que aí você tem os horários que você perde tudo pra sentar, tomar uma cervejinha e assistir o diabo do jogo, entendeu? E assim, é sempre o Cartola que me obriga, e eu não consigo não montar o time, ou largar o time pra lá, e às vezes eu esqueço, deixo 3 rodadas sem montar o diabo. Também E pode volta explicar ao do pessoal o que é o nada. Cartola. Por favor, estamos esperando você Cartola. terminar. Porque aqui a gente tem que eu voltar tenho pra- uma dificuldade de entender o que é o Cartola, entendeu? E É eu- jogo, é aposta, bota dinheiro. Não o bota que dinheiro é. não, Não minha bota filha, dinheiro. calma. Só se você Ainda, quiser né? ser Cartola Não bota Pro. dinheiro ainda. O Cartola é um game, se chama de fantasy game, né? Que você escala o seu time com todos os jogadores que estão à disposição nos times brasileiros, no Campeonato Brasileiro Série A. Então, assim, se você quer escalar, sei lá, o Rodriguinho tá machucado, e você escalar ele, você vai perder ponto. Você vai deixar de pontuar com aquele jogador. E ele pontua a cada rodada de acordo com o desempenho dele em campo de fato. Sacou? Se ele foi bem, ele vai bem no seu Cartola. Se ele foi mal, ele vai mal no seu Cartola. Então, assim, de acordo com scouts definidos. Então, são assistências, desarmes, finalizações, no caso dos goleiros, defesas. Então, se o time, você bota um goleiro e ele vai levar 4-0, você tá lascada no Cartola. entendeu? Eu sempre tive uma dúvida. Eu vejo. A quantidade de vezes que o jogador é escalado define nesse resultado final do game mesmo, Cartola. Porque, por exemplo, você coloca um jogador que ele foi muito bem, marcou 3.
mas ele foi pouco escalado. Muda a... Não. Então não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que... Não, até porque escalam. tem uns... É sobre o jogo real mesmo. É só sobre o isso jogo defende. real mesmo. Tem alguns, inclusive, que surpreendem pra caramba. Acho que na última rodada foi a Ademir, do América Mineiro. Ele foi o maior pontuador da rodada, fez mais de 20 e poucos pontos. Nem todo É mundo um tinha FIFA escalado super Ademir. atualizado. É um FIFA realista, sacou? É, interativo, Ele verdade. usa a realidade como matéria-prima pra fazer o game. Então você é obrigado a ficar acompanhando os jogos pra saber quem tá indo bem, quem tá indo mal, pra saber quem é que tá Mas, lesionado, gente, quem é ó, que não ele tá, quem tá aposta suspenso. no supra-suma da paixão, que é o seguinte, o sonho de todo mundo que Esse torce técnico. É comandar escalar. o time. Sim. É escalar que ele É quer, escalar trazer que aquela ele quer, porra. mandar embora que ele não quer. Agora, eu já tentei ter cartola e eu desisti porque eu gosto de futebol, mas não gosto de todos os times. Então tem uma matéria que vai passar sobre... Coitado, escalou só o time do Bahia, tá rebaixando o cartão. Tá rebaixando o cartão. Ela é daquela... Pronto, o caminho Olha, foi esse. olha, eu E tem jogadores que eu nem sei qual é. Não sei. Olha, Mas não sei. Tamires, posso tirar uma dúvida com o Tamires? Você escala jogador contra seu time do coração? Escala. Claro que tem que escalar. ela tem que ganhar. Herege, Paixão é essa? traidora! Paixão é essa? Não assistam mais essa mulher, rapaz! Como é que pode, Cartola é velho? cartola, velho. Você não pode deixar as coisas, o emocional, Tomar se mexer conta. com a Vale coisa o da rebaixamento, séria. Tamires. Entendeu? Tamires, vale o rebaixamento. Você vai escalar o cara fazendo gol no seu time? Rebaixamento. Deixa eu te contar uma coisa. Já Esse foi. leite derramou, daí. Já foi. Oh, mas ainda tá escorrendo. foi. Ainda tá fazer, escorrendo. irmão? Ainda tá escorrendo. Beijos. Derramou. Olha, Eu não tenho. uma das coisas que eu gostava quando você fazia o Cartola é que você sempre sacaneava com homem. Sabe? É mesmo, eu adorava. Você dizia assim, fulano de tal, você, como é que você não escalou? Sabe, sacaneava, porque homem sempre acha que sabe mais do que a gente de futebol, né? Porra, é difícil, Pera aí, velho. eu não, viu? Pelo Não, amor de tudo Deus. bem. Olha Darinho. ao redor e Sim, é melhor que não, não. você não estaria aqui. É você de outra sabe, né? geração. Ah, que bom, Você é de não. outra A geração. gente tá aqui conversando de igual pra igual. Mas Não, é e ela isso. sabe disso, trabalhou comigo. Não, mas, Você é de Darina, outra presta geração. atenção. Nossa geração é muito Mas mais você, tranquila. você participa de roda de homens que você sabe o quanto é comum o homem desfazer do comentário da mulher sobre futebol. E aí, por exemplo, Isso assim, existe muito. E já teve muito tempo que eu era muito viciada sobre Isso é verdade, isso. isso é verdade. Inclusive, acompanhava todos os jogos, era de fazer escalação. E meu primo fazia assim, porque Camila parece homem. Eu parecia homem porque eu loucura isso, né? entendia sobre futebol. Que idiotice, Então, se eu né? parecesse com mulher, eu não poderia entender de futebol daquela forma. Aí um fez assim, eu lembro que na mais amiga fez assim, você nem sabe o que é impedimento. Ó pra aí, o raso da discussão que entrava e dos questionamentos. Inclusive, essa é a minha pergunta. Não, cara, você não ia perguntar isso. Eu queria perguntar, gente. Pergunta. O que é impedimento? Eu não sei, não. Perigo de gol, diga assim. O que é Então, perigo tá de aqui. Impedimento, gol? quando o jogador vai fazer o gol, ele tem que ter entre a linha de fundo, que é a Vou última ajudar. linha do campo. Vou ajudar aqui, tá? Aqui pega? Pronto, tá? Adoro. Faz Dramatizações. aí. Tem que ter entre ele a linha de fundo, são 2 jogadores, o goleiro, geralmente tem, e tem que ter um outro zagueiro, geralmente, dando a Nunca condição. pensei em explicar assim. Condição que eu digo, porra, da condição. Darino, faz aí. Aqui é o goleiro. Linha de impedimento, o cara tem que tá na frente. É o... Desculpa, porque tem que pegar o microfone. Você aproveita e já explica No pelo que é o momento último do homem. passe. A grande questão, Val, é o momento do passe. Sim. Ó, repare, é bem simples. Quando a bola sai do pé do cara. É bem simples. Quando um cara é lançado pra receber a bola, O que é lançado? lançado é o seguinte, ó. Peraí, primeiro é o seguinte. Só. Pra Vamos Val. começar. Tem um de Explicação. cada lado. Daqui a pouco Olha você quando não tá a assim. bola sai do pé, Tem um fala de assim. cada lado. Pra explicar, quando ele recebe a bola, ele não pode ter só o goleiro na frente dele. Tem que ter o goleiro e mais um. Senão é considerado injustiça. Ele tá levando vantagem. Do outro time. Sim, ele, por exemplo, aqui é o atacante. time que tá defendendo. Aqui é o atacante, aqui tem o goleiro e o defensor do outro time, tá? Aqui é um time, aqui é outro. Pronto. Linha de fundo tá aqui. Aham. No momento que a bola é lançada pra esse, esse cara vai receber a bola, ele vai receber a bola de alguém. A bola não surge do nada. Não é Game of Thrones, é futebol. Entendeu? Tem causa e Também consequência. assiste. Futebol assiste. Game of Thrones não. Tem, mas não tô sacaneando, não, tô querendo só explicar. Então é o seguinte, aqui tá o cara do time adversário. No momento que a bola é lançada pra ele, que sai do pé do companheiro dele que tá lançando a bola pra Que ele, é o momento do passe. no momento do passe, tem que ter 2 jogadores entre ele e o gol. O gol tá aqui atrás. O gol é Tamires aqui, ó, tá vendo? Pronto. Se nesse momento só tiver ele contra um, aí ele tá levando vantagem da posição de impedimento. Aí ele tá impedido, na Aí banheira. por que isso é feito? Para que o futebol ele tenha consistência de jogo durante o campo inteiro. Senão assim, é muito fácil. Vai ficar uma galera lá atrás, Isso. uma galera aqui na frente e ficar só chutando a bola o tempo todo. Por causa dessa regra, o futebol é jogado. Tem toque de bola, tem drible e tal, não sei o quê. E você tenta chegar com o maior número possível de pessoas próximo do gol. Aproveita e explica É isso linha de aí, né? impedimento Perfeito. agora. Não, a linha de impedimento é justamente isso.
É a linha que determina exatamente em que altura do campo Porque estão os dois não pode jogadores. ter um Porque pé. o defensor tem que estar dando condição. Ou Pronto. seja, ele tem que estar um pouquinho à frente do Perfeito. atacante na hora que ele vai Por fazer que existe na hora que ele linha- recebe o passe. Por que existe a linha de impedimento? Porque, olha só, aqui nesse exemplo que eu dei, tá muito fácil de você distinguir quem são os dois jogadores do time adversário que estão dando condição para esse. Só que muitas vezes essa diferença é milimétrica. Você fica na... Porque assim, o goleiro tá sempre aqui. Então é mais ou menos sempre garantido, né, Tanque? Sempre tem um goleiro. Mas a grande dúvida, a grande polêmica é saber se tem realmente um outro jogador que dá condição a esse cara ou não. Aí, às vezes, é milimétrico. Às vezes o cara tá impedido... E outra, para contar impedimento, tem que ser partes do corpo que tenham liberação para participar do jogo. Por exemplo, se o cara tiver com o nariz na frente, com a cabeça na frente, tudo isso é considerado porque se a bola bater nesses espaços do corpo dele, o jogo tá valendo. Agora, se ele tiver com a mão na frente, por exemplo, não conta, porque a mão impede. Aí a linha de impedimento é justamente isso, essa linha que é traçada a partir do último homem da defesa, que vai definir se o atacante está em condição de impedimento ou não. Entendeu? Entendeu? Não, entendeu mesmo. Entendi. Agora tá tudo muito Você explicado acha que pra ele mim. entendeu porque mesmo? realmente- Entendeu? Não, entendi, juro. Val é inteligente, ela entendeu. Aê! Porque antigamente, né, na época que eu me apaixonei por jornalismo esportivo, que eu era criança, adolescente, a mulher tinha um papel, assim, muito De ser a gostosa. muito antagonista. Exatamente, É, de ser na gostosa. mídia, principalmente. A mulher tava ali, era gostosona, dos peitos de fora, Isso. que lia as notícias e que muitas vezes não entendia nada de futebol. Tava ali, E tudo era um certo. rosto, um corpo Pronto. e E pronto. ninguém se importava com a opinião dela, com o que é que ela tinha pra falar sobre futebol. Era uma leitora de notícias, tava ali compondo porque era bonitinha. Hoje em dia não, muitas mulheres hoje estão virando referências de opinião. A gente tem exemplos aqui muito próximos da gente. Por exemplo, Juliana Guimarães. Juliana Guimarães, que ela, que eu tô emocionado. Que ela é âncora do Jogo Aberto da Bandeirantes. Que ela é uma mulher que ela apresenta, ela se posiciona. Os homens ficam pirados com a opinião dela, os homens gostam da opinião dela. Mas é aquilo, eu vejo muito pouco, eu ouço cada vez menos alguém falar assim, mulher não tem nada de bola. Não. Os caras já naturalizaram, não é uma mulher que está se posicionando de futebol com propriedade. Mas você sabe? acha que é entendimento e compreensão ou é vergonha de ser essa Não, pessoa eu acho que é machista? entendimento, porque isso impacta a minha geração, que eu tô te falando, que é uma geração que tem aquele ranço do preconceito lá em cima, que também não é desculpa, né, gente? Porque a gente Claro foi criado que assim, não. a gente vai ficar reproduzindo essa merda o tempo inteiro? Não, a gente tem que evoluir Exatamente. também. Pô, a gente não tem cérebro não, caralho? E assim, Não, tem no âmbito nacional, tem tranquilo, Renata Fã. Isso que eu ia falar, Da Renata Bandeirantes. Fã, eu acho que fez com que isso acontecesse. E Que é uma repa- mulher Sim, bonita ela é pioneira. e que dizia Ela assim... foi a precursora do movimento. E No sabe uma coisa que é movimento. bem legal também? Aí assim, a gente começou a... Entre a gente não, né? E a gente também. Começou-se a aceitar a mulher âncora. E aí essa mulher âncora agora foi abrindo outros espaços. Porque antigamente a mulher era ou apresentadora ou a repórter de campo. Agora a gente é narradora, Agora irmão. tem uma mulher narrando, tem mulheres comentando, e bate boca Isso. com homem no Twitter, e tem outra... Rapaz, sabe, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito legal de afirmação da mulher e dessa mudança da mulher deixar de ser uma peça de composição do cenário da mídia esportiva para virar protagonista, sabe? E eu acho, Darino, que assim, isso é muito importante. Isso tá acontecendo, a gente tá falando sobre isso, a gente tá vindo falar de mulher no futebol, mas a gente sabe que ainda, por exemplo, salários, por exemplo, de jogadoras, né, das sim, seleções, sim, não, sem dúvida, isso é dos loucura. times, são muito diferentes, né, muito diferentes dos salários dos homens, né, porque se a gente pensar que Marta é uma completa exceção e ainda assim... Ela ganha não- muito ganha menos. muito menos, né? Ela ganha uma Agora grana. veja bem, não quero justificar, eu só quero explicar, não acho que tá certo. Mas assim, o futebol como um negócio mundial, de larga mundial. escala, o feminino, ele é um fenômeno muito recente. Sim. Então assim, não dá também pra você exigir uma remuneração compatível de uma indústria que movimenta muito menos grana, entendeu? Não, eu até compreendo isso, de verdade. Mas eu acho que falta um movimento dos patrocinadores de compreenderem que existem mulheres no esporte. Mas repare, aí você também precisa abrir a janela de visibilidade, porque É só tem isso. patrocinador se você tem audiência. Isso, Mas aí... é Mas tá mas é começando. por isso. Alguém Tá tem que começando. abrir a porta. Tá começando. Isso, Eu olha, acho que patrocínio. agora o que a gente está vendo no movimento é justamente de mulheres que nós estamos chegando lá com o pé na porta para dizer Isso. estamos chegando Isso. e estamos contando com um contexto social que é muito favorável. E a gente vê até movimentações de instâncias importantes, por exemplo,
A gente só tem hoje os times de futebol feminino, os clubes da Série A, obrigatoriamente, porque o Profut obrigou em 2019. Isso, sim, Porque se não tivesse o Profut, Não ia ter. o Bahia não ia estar nesse perrengue agora, por exemplo, para manter um time a partir de maio do ano que vem. Ele ia simplesmente dizer, não tem, amor. Beijo, tchau, como era anos atrás. E eu quero aproveitar também para estender a questão das árbitras, né? Tem mulheres sendo Sim, bandeirinha, que inclusive estava lendo um dia a reportagem, eu não estava tentando E procurar o presidenta nome. agora, né? Presidenta. E Tinha técnicas, tido, olha, o Flamengo. e tá ali nesse para além de só E o- jogadoras, né? Assim, Agora, de- assim, árbitro, por exemplo, eu trouxe porque eu sinto que elas são muito questionadas. Assim, toda vez que o juiz comete um erro, eles são questionados nesse sentido. E elas sempre vêm com aquele negócio. Ah, mas também bota uma mulher para apitar um jogo desse. Ah, mas também é mulher. E é o tempo todo questionando sobre isso. Falando do ponto de vista de quem faz o conteúdo, né? Sim. O retorno que a gente tem, por Exatamente. exemplo, quando a gente publica um material dos clubes menores, digamos assim, do interior do estado, nosso retorno é muito pequeno. Muito pequeno. Se você tem uma empresa privada que está Sim, vivendo de sim, anúncio, ela vai ver de o número. audiência, a minha audiência, a internet é um negócio muito louco, que a gente sobe a matéria e a gente já vê a audiência na hora, né? Os números sobem ou então estabiliza. E é muito diferente o retorno que você tem a resposta de um Bahia e Vitória, por exemplo, ou quando você pega um Juazeirense, um Atlético de Alagoense, com todo respeito, são grandes Claro, clubes não, tradicionais. isso. Mas o fato é que o retorno de audiência é muito pouco. Perfeito. No caso do futebol feminino, e eu vejo isso com muita alegria, a gente está criando um movimento em que a gente está conseguindo criar um público. Eu não posso cantar, não. Tô com esse microfone aqui. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Quando eu estou aqui. Não, pode cantar um. Uma aula de história. Melhor seleção brasileira. 70. Pô, mas teve a de 82 também, né? Lamento por 82. ela. Que brocou pra caralho, mas não chegou. mas 82, 82, 82, eu também. Tudo bem, 82. mas eu acho isso. 94, Eu acho isso. Eu acho isso um sac... Eu quero deixar claro que eu acho isso um sacrilégio, mas eu respeito a opinião feminina. Um jogo pra vocês que foi assim inesquecível. Holanda e Costa Rica na Fonte Nova. Copa de 14. 2014. Meu irmão, 0-0, brother, no tempo normal, prorrogação. Quando chega no final da prorrogação, nem lembro no treinador que ele falou, Troca o goleiro, trocou Vangal. o goleiro, negão. Vangal. Saiu o Silas e entra a Cruz. Eu olhei e falei, esse cara vai brocar muito. Dito e certo. Ele é o vai. atual técnico da seleção holandesa agora de novo. Ainda é? É. Rapaz, o goleiro foi Cru, não era Cru? Cruel, a gente fez uma Tim chamada Cru. Cruel no site, meu Deus. Rapaz, o cara brocou demais, velho. E aí a Holanda foi classificada, 4-3. Bahia e Vitória. Raudinei. Rodinei. Ah, é um torcedor do O maior Bahia público mesmo. da história da Fonte Nova. Tá na área de Valdo, se derrubar é pênalti. Tá aí no conflito do Roger. A sobra com o Paulo Emílio, chuta o adversário, corta Gelson. Não tem ninguém do Vitória. Vai dividir Missinho e Dão. Ele vem atrás com o goleiro Jean. Onde tá o Jean? Onde tá o Jean? Em sua intermediária. Vai cutucando com o Missinho na direita. Ciro do Bahia que saía, voltou. China e Raudinei, gol. Gol! Pode ser do título. Raudinei 15. 15, Raudinei patinou, China assistiu, Paulinho. Um belíssimo gol. Agora a história do campeonato está definida. Agora o Bahia é campeão baiano de 1994. Maior público da história do Fonte Nova. Diga Desculpa. ano, pra quem não conhece. Maior público da 96. história dos Bavis, 98 mil pessoas. E o Bahia foi campeão com gol aos 46 do segundo tempo. É Foi autoexplicativo. 96, não foi? 94. 94. Autoexplicativo. É... Desculpe aí, nação rubro-negra, mas... E o melhor Há um jogador? gol que criou um trauma eterno no torcedor do Vitória. O torcedor do Vitória até hoje só comemora o resultado quando acaba o jogo. E vinha Ele cá. sempre acha que Raudinei vai aparecer da aparecer, né? profundeza do Raudinei vai inferno surgir. para acabar com o baba dele. Perdão, mas acontece. E o melhor jogador pra vocês? Do futebol de todos os tempos? Sim. Sim. É Edson Arantes do Nascimento. Inclusive, minha próxima tatuagem já tá agendada. Todos os tempos é Pelé, velho. Eu falei Edson Arantes do Nascimento. Exatamente. Concordou, ela Eu falei. concordou. Eu achei que você não tinha ouvido direito. Não, eu não falei, é. De todos os Isso tempos é é ele. Ah, discutível. então deixa eu facilitar. Melhor zagueiro. Você vai pôr, esse é o cara que aqui não passa nada. Você pode pular, pode pedir as cartas, ou você pode pedir os universitários. Melhor zagueiro da Pô, da história. história, velho. Rapaz, eu gosto muito de um cara chamado Franco Baresi, zagueiro da Itália, Da na Copa de Itália. 94. 94. Foi o melhor jogador da Copa de 94, da final da Copa de 94. A história dele é maravilhosa, porque ele, na estreia, ele lesiona o joelho, tem que fazer uma cirurgia de menisco, se recupera em tempo recorde, joga a Copa, a final, volta só pra jogar a final, ele era o capitão do time como titular,
com o joelho bragueado, e joga 120 minutos, porque o jogo foi pra prorrogação, e parou Bebeto, Romário e companhia, né? O jogo foi 0x0 e foi pros pênaltis. E deve ter ido consolar, né? Bádio. Coitado. O Bádio perdeu. Todo mundo foi consolar Bádio. Consolar ali. Bádio. E você, Tamires? Velho, o melhor zagueiro da história é muito difícil. Eu acho que a gente tem muitos bons zagueiros, muitos não, alguns bons zagueiros atualmente atuando aqui até no Brasil. Conte do Bahia tava filezão, o Otávio tava filezão. Davi Luiz me surpreendeu muito no Flamengo. Mas eu não acho que eu tenho jogado um zagueiro, especificamente um zagueiro melhor de todos os tempos. Jogadora que não seja Marta. Formiga. E que não seja Formiga. Poxa. Eu gosto de Cris. Eu não conheço muito pouco, vai ter Cristiane. Cristiane, a centroavante do... A que gosta da treta, que é a goleira. Como é o nome? Brocou na Copa do Mundo. Aqui tem olho de gata. Agora, o que eu de gosto é a gato, Rapinoe, porque a Rapinoe, que é a melhor jogadora é americana. Nos Estados Unidos, né? Ela é um personagem do esporte, sabe? Ela se é. posiciona. Messi e Cristiano Ronaldo ganharam não sei quantas bolas de ouro da FIFA. E sempre vai lá e agradece a família, chora. E Messi outro dia levou o filho, não sei o que. Uma coisa muito particular. Rapinoe, ela universaliza a conquista a partir do momento que ela fala da necessidade de inclusão. O último discurso dela, quando ela ganhou o The Best, Isso. foi maravilhoso. Foi incrível. Ela falou foda. das mulheres que são escravizadas no concordo. Oriente Médio, do trabalho Verdade. escravo na construção dos estádios na Copa do Catar. Rapaz, eu fico arrepiado, porque assim, sabe? Também. E ela... São construções diferentes, né? Infelizmente, no Brasil, a gente, quando vai falar sobre questões raciais, sociais, as pessoas torcem a boca, reviram os olhos, né? Então, é uma construção completamente diferente de um cara que nem Hamilton, que vem que tem um pai preto, consciente, que, né, levou ele, mesmo sendo um cara que tá no esporte que é dito de elite ali, mas tem uma base familiar também que mostra pra ele que é importante, que, inclusive, é aquela coisa, né? A gente, pra hackear o sistema, tem que estar dentro do sistema. Durante muito tempo, ele não falava sobre essas questões. Quando ele entendeu que ele era foda ele é o mesmo, cara. que ele é foda mesmo, ele falou, agora vocês vão entender que eu sou preto e que eu vou me posicionar. E que, tipo assim, quando falaram que ele não podia botar na camisa, ele botou no óculos, sacou? Gente, É melhor não. eu quero agradecer muito a vocês. Eu aqui, particularmente, quero falar que aprendi muito sobre futebol. Gostei E vai usar muito pra alguma dessa coisa resenha. esse aprendizado? Vou usar pra falar com Camila e com Mirtes, não é mesmo? Pra assistir uma Copa, pra falar com meu pai, pra assistir uma Copa, sabendo agora o que é impedimento. Se alguém me xingar, me defenda, viu? Defendo você, pode deixar. Legal. Não vou contar o time de Tamires, pode ficar tranquila. Mas Agradeço também. muito mesmo, tô muito feliz. Espero que a gente venha de novo, porque o pãozinho... Ô, velho, só o bonzinho, velho. É porque eu só comi o pãozinho, a coxinha vem agora. Eu quero deixar uma coisa bem clara. A melhor pessoa aqui deste ambiente, de 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pessoas, é Mirtes. Melhor de todas, quero o seu zap. Como é o nome dele mesmo? Lala? Não, Dedé. Dedé, calma, eu sou situação, jamais serei oposição a você. Meus interesses são outros. Mas muito obrigado. Acho muito legal esse empreendedorismo de vocês. Eu acho que o YouTube na Bahia ainda não aconteceu, o YouTube Podcast. Eu acho que ainda não aconteceu do jeito que vai acontecer. Vocês estão se posicionando num momento muito bacana. E é um papo leve, mulheres inteligentes, descontraídas, essa resenha. Pô, pena que eu não pude beber hoje, porque eu ainda vou pra rádio mais tarde. Ainda dá tempo. Mas, pô, fiquei super feliz. Não conheci o trabalho de vocês, conheci, né, a partir do momento que Edmundo fez a ponte, aí eu fui, eu falei, pô, que massa, velho. De cara eu falei, pô, eu quero comer água com essa mulher. Bora comer água. Então, Com Camila, né? Com Miss vai comer Mas eu água. como água pelas Barqueiros, três. barqueiros, ativar! E eu como água pelas 3, pode ficar tranquilo. Mas olha... Só espero não ter interrompido muito, falar demais, porque eu sou... Não, mas sou aqui a mal gente educado. fala demais também. Aqui, todo A gente mundo também fala. interrompe, você interrompe, a gente Não, mas é porque eu sou mal educado. Aqui o desculpa. bicho pega, Eu amigo. procurei me segurar. Nega que o bicho pega, a gente só finge Aqui, uma Mas, gente, obrigada mesmo, assim, muito feliz também, quando você disse assim, tô escutando, me toca, eu falei, ai, meu Deus, que maravilha, feliz por conhecer Darino Senna, que tantas vezes foi xingado na minha casa, mas hoje eu sei que Darino, gente, é de verdade, ele tricolor, de aço, Viu, entendeu? Adelmo? Se ligue também que essa resenha você pode acompanhar a gravação no YouTube, né? A gente tem as redes sociais, @o podcast. Foi um prazer receber Darino. Tamires, muito obrigada também por vocês estarem aqui. Se preparem que a gente vai ter que estender, que faltou falar de outras coisas. E é isso, um boa de todos nós. Você só pode fazer só o último, eu juro que eu vou Faça. Se quiser.
Ô, editor, se puder dar um ganho na olheira aqui, porque eu não dormi direito essa madrugada. Clareado aqui Segundo o Tamires, você tá andando muito na região ali do Shopping da Bahia. Não digo nada, não. O Shopping da Bahia Futebol. é o genérico onde você foi. Futebol. Era perto do Futebol. campo do Galícia, né? Eles ficam falando sobre Eu vim aqui para falar de futebol. Eu acho que o próximo programa... Antigamente tá falando aqui de Futebol. 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 É isso aí. Bem isso. Futebol. Gente, obrigada e até a próxima. Obrigada. Gatinha, te amo, Gatinha. Tchau.